Textos diversos. Introdução ao módulo. Neste módulo, vamos abordar diversos tipos de textos, nomeadamente SMS, postal, carta, familiar e formal e e-mail. O domínio das características e das formas de produção deste tipo de textos é muito importante para uma boa comunicação interpessoal. Para além de um bom domínio da língua, implica também um bom uso de tecnologias de informação e comunicação no seu dia a dia. Associado a estes textos, vai aprender a abreviar palavras, a desenvolver a capacidade de selecionar e utilizar adequadamente as formas de tratamento e diferentes classes de palavras, designadamente substantivos, adjetivos, advérbios, artigos e verbos, sistematizar as regras do uso de maiúsculas, ampliar o seu vocabulário através da derivação. As atividades deste módulo visam habilitá-lo a produzir diferentes tipos de texto, nomeadamente SMS, postal, carta, e-mail, respeitando as especificidades de cada um dos textos. Utilizar adequadamente formas de tratamento. Espera-se que ao terminá-lo, você reescreva um SMS formal ou informal compreensível. Responda a um SMS de forma correta, abrevie palavras de forma adequada, redija um postal tendo em conta a sua estrutura e ao destinatário indicado, produza corretamente cartas formais e informais, selecione adequadamente as formas de tratamento de acordo com o interlocutor, classifique morfologicamente palavras determinadas em frases, use adequadamente a letra maiúscula na escrita de nomes próprios de entidades públicas e no início de período, escreva um e-mail formal seguindo as suas características e estruturas. Use e acentue devidamente os verbos vir e ter e seus derivados. Faça nominalizações a partir de verbos e nomes, usando a derivação por sufixação e a regressiva. Amplie o seu vocabulário recorrendo à sinonímia e à formação de palavras por derivação sufixal e por composição. Textos diversos. SMS. Oralidade. Uma breve conversa acerca das possibilidades do uso de SMS para fins escolares. Em grupos de 3 a 4 elementos, discutam acerca das possibilidades de uso de SMS para fins escolares. Terminada a discussão, escrevam um texto com 160 caracteres. A seguir, coloquem os textos resultantes na parede. De seguida, todos devem passear pela sala para lerem o que foi escrito pelos restantes grupos. Cada formando deve comentar por escrito 2 trabalhos usando 160 caracteres. Depois, segue-se uma sessão plenária na qual se comenta oralmente toda a atividade realizada. Texto. O protocolo de um SMS. O SMS é uma das formas mais utilizadas de comunicação, permitindo a troca rápida de informação nas mais diversas circunstâncias, pessoais ou profissionais. Tornou-se imprescindível no nosso cotidiano. No mundo profissional, os SMS são frequentes e relativamente informais. No entanto, porque o contexto é formal, a linguagem e forma de escrita devem sempre ser adaptadas em função de cada destinatário. Não devemos escrever à chefia ou a um cliente da mesma forma que escrevemos a uma amiga. Tenha presente que, embora para uma grande parte da população os SMS sejam comuns,
existe um vasto número de pessoas que desconhecem a sua existência. Um SMS não é um e-mail. O seu conteúdo tem de ser pequeno para ser simples de escrever e de ler. Evite usar calão ou excessivas abreviaturas, mesmo as mais frequentes como N para não, PK para porquê ou BG para obrigado. Podem não ser decifradas facilmente. As formas de saudação costumam igualmente ser breves e bastante menos formais. Olá, bom dia, obrigado ou cumprimentos. Por cortesia, devemos responder o mais rapidamente possível a um SMS. Mas há que ter bom senso. Temos de ter em conta a hora, o local e com quem estamos. É extremamente desagradável estar com uma pessoa que passa o tempo agarrada ao telemóvel a escrever SMS. Em reuniões, use um toque de aviso discreto ou, preferencialmente, mantenha o telefone em silêncio. Evitam-se embaraços. Aquela música tão engraçadinha pode não soar bem num encontro. E sempre se pode desligar o telemóvel. Gostava ainda de referir que os SMS não servem para a transmissão de todo tipo de mensagens. Por exemplo, não o deve usar para convidar para um evento ou para transmitir notícias desagradáveis. A informalidade pode diminuir o impacto e a importância da mensagem. Há um outro aspecto que não podemos esquecer. Um SMS é um texto escrito, o que significa que pode ser guardado, reenviado e lido por terceiros. Tenha, por isso, a maior das atenções com o conteúdo. Mas os telemóveis podem ser perdidos ou mesmo roubados e com os SMS memorizados. E para finalizar, não se esqueça de assinar a mensagem. O interlocutor poderá não ter o seu contacto. Compreensão do texto. Exercícios. 1. Copie do texto uma frase que tenha o mesmo significado que o SMS é indispensável no dia a dia. 2. O SMS, apesar de ser popular, em alguns lugares não é universal. Concorda com a afirmação? Transcreva do texto uma passagem que confirme a sua opinião. 3. Já que um SMS pode ser usado tanto em situações informais como informais, cabe a cada um decidir como o escrever. O que diz o texto a esse respeito? 4. Pode-se mandar um SMS ou um e-mail usando um telemóvel, mas o texto refere que não são a mesma coisa. O que caracteriza um SMS? 5. Pelo que é dito no texto, nem sempre estamos em posição de responder a um SMS. Que condições devemos reunir para responder a um SMS? 6. Em situações formais de trabalho, impõe-se um toque discreto, mas há melhores formas para evitar constrangimentos. Quais? 7. Diferentemente do que é habitual, não se deve transmitir qualquer mensagem por SMS. Que exemplos fornece o texto? Que outros poderia agregar? Apresente razões para cada caso. Gênero textual. Ficha informativa. O SMS é um tipo de texto que surge com a evolução tecnológica que pode ser usado tanto em contextos formais como familiares e informais. Características: curto e simples, facilitando a sua escrita e leitura. Olá, seu fato está pronto. Socorre-se de abreviaturas. Você, cumprimentos, hoje. Linguagem e forma de escrita adaptadas ao destinatário.
Fórmulas de saudação breves e bastante menos formais. Olá, oi, cumprimentos. Deve ser sempre assinado. Não exige rigor na pontuação. Com marcas da oralidade bem visíveis. Uso de maiúsculas para destaques. Exige identificação ou assinatura de quem escreve. Lapso de tempo muito curto entre o momento da escrita e o da recepção. Marcas que demonstram sentimentos como risos, gargalhadas, raiva. Recurso a ícones, emotions, que transmitem emoções, tornando as mensagens mais dinâmicas. Nota: um SMS exige um aparelho para enviar e receber. O telemóvel ou telefone celular, cujo uso se sujeita a restrições e regras de etiqueta a observar sempre. Por ser perigoso, sendo muitas vezes ilegal, o seu uso é proibido em lugares como hospitais, aviões, posto de gasolina, ao volante. Por outro lado, a etiqueta desaconselha o seu uso em aula, a menos que a aula seja a propósito, palestra, serviço religioso ou fúnebre, entre outros. Funcionamento da língua. O ritmo da vida moderna é cada vez mais acelerado e muitas vezes há que realizar um grande número de tarefas em menos tempo do que era habitual. As comunicações acompanham este ritmo acelerado e, como comunicamos com a língua, esta adapta-se ao ritmo apressado. Um exemplo disso são as abreviaturas e as siglas. Muitas vezes escrevemos ou recebemos um SMS e alguns e-mails com abreviaturas, sobretudo entre jovens. Muitas vezes, por desconhecimento, cada um abrevia ou faz siglas à sua maneira, acabando até por comprometer a rapidez desejada, mas há algumas regras a observar. Abreviaturas. Abreviatura. Processo que consiste na eliminação de uma sequência mais ou menos longa de parte da palavra, geralmente a final. Regra geral. Primeira sílaba da palavra seguida da primeira letra da sílaba seguinte, ao que se segue um ponto, chamado ponto abreviativo. As palavras são sempre cortadas na consoante, nunca numa vogal. Exemplo: ponto, adjetivo ou adjunto. Ponto, numeral. Ponto, abreviatura. Outras regras. A. Se a primeira letra da sílaba seguinte for uma vogal, vai-se até a consoante. B. Se a segunda sílaba começa com duas consoantes, estas entram na abreviatura. Sec. Ponto, secretária. Decre, decreto. Estre, estrutura. C. Se a primeira sílaba é acentuada, conserva-se o acento na abreviatura. Número, code, código, página, século. D. Se a abreviatura estiver no fim do período, não se coloca outro ponto além do ponto abreviativo. Esses artigos todos, canetas, pastas, livros, etc., vão para a secretaria. Vão para a secretaria esses artigos todos, canetas, pastas, livros, etc. Há abreviaturas que consistem na supressão de letras do meio da palavra. CIA, companhia. ESA, excelência. DR, doutor. SR, senhor. Prof, professora. LDA, limitada. F. Determinadas abreviaturas não seguem nenhuma das regras. Foram consagradas pelo uso. CX.
caixa, I.E. isto é, A.C ou A.C. antes de Cristo, AP. ou APTO. Apartamento. Notas. 1. Não se deve abusar das abreviaturas, sobretudo em textos escolares formais, para garantir uma comunicação clara e, com isso, ganhar a rapidez pretendida com tais abreviaturas. 2. Algumas palavras foram formadas a partir de abreviaturas e hoje reconhecemos-las como normais e poucos sabem que são efetivamente abreviações. Palavra abreviada de uso comum, palavra na forma completa, foto, fotografia, otorrinolaringologista, metro, meio de transporte metropolitano, prof, professor, pneu, pneumático, quilo, quilograma, moto, mota, motorizada. Ainda que uma palavra esteja abreviada num texto escrito, ela deve ser lida como se estivesse na sua forma completa. Assim, diante de esmo, deve-se ler excelentíssimo. Por exemplo, como lemos etc. para etc. Página para paz. Sigla. A sigla também é uma forma particular de abreviar. Consiste na junção das letras iniciais de um termo composto por mais de uma palavra. Regras. 1. Se a sigla tiver até 3 letras ou se pronunciam todas elas de forma isolada, escrevem-se todas com maiúsculas. IFP, Instituto de Formação de Professores. EDM, Eletricidade de Moçambique. CNE, Comissão Nacional de Eleições. AR, Assembleia da República. ONU, Organização das Nações Unidas. CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. AVC, Acidente Vascular Cerebral. SMS, Short Message Service, Serviço de Mensagens Curtas. Num mundo globalizado como o atual, algumas siglas que usamos com muita frequência provêm de outras línguas. SADC, Laser, Radar, VIP, FIFA, FAO. 2. Se a sigla tem mais de 3 letras e não se pronunciam uma a uma, só a primeira letra será maiúscula. As restantes ficam minúsculas. Unesco, SIDA, Laser, Radar. Algumas siglas podem ser percebidas como palavras, sobretudo quando na sua formação aparecem vogais. FIFA, ONU, VIP. Curiosidade. Palavras como Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, NELIMO, Núcleo de Línguas Moçambicanas, não são siglas, mas acrônimos, outra forma de abreviar. Na sua formação, retiram-se uma ou mais sílabas, não a letra inicial. MINED, Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, MISAL, Ministério da Saúde. Exercícios. 1. Transforme estas SMS com muitas abreviaturas e palavras codificadas em textos normais. 2. Contraia os textos que se seguem para serem enviados por SMS. Olá, querida amiga. Susana, as matrículas para o próximo ano letivo já começaram e vou passar pelo Instituto hoje à tarde. Queres vir comigo para me fazeres companhia? Aproveitamos e falamos com a modista por causa do nosso uniforme. Beijinhos da Lúcia. Colegas, a nossa reunião não vai poder ser amanhã, como tinha ficado combinado no último Conselho Pedagógico, foi adiada. Vai ter lugar na próxima semana, no dia 5. Por favor, preparem toda a informação
para a exposição-venda dos postais da turma R e cada um apresentará os seus resultados do semestre. Papai e mamãe, as aulas estão quase a terminar e temos exames na próxima semana. Hoje vou chegar tarde porque vou ficar a estudar no instituto com alguns colegas que são internos. Preciso de melhorar a minha nota de português e pedi-lhes que me apoiassem nesse esforço. Não precisam de deixar o jantar para mim, vou jantar no internato. Até logo, Abdul. 3. Transforme estes SMS em textos mais longos. 4. Um SMS ou uma SMS? De certeza que já ouviu pessoas a dizerem um SMS, mas também ouviu dizer uma SMS. Então, quem tem razão? Procure uma resposta consultando o dicionário Priberam no site. Produza a sua resposta consoante o que tiver encontrado no dicionário. Vocabulário. Exercícios. 1. Palavras sinônimas. Num dos textos que leu, advoga-se o uso de sinônimos como estratégia para evitar palavras com acentos til, cedilha ou enviar SMS. Vamos jogar aos sinônimos. A. Coloque na coluna B o sinônimo correspondente. Contexto, alento, norma, receptor, teor, uso, vigor, depressa, imperioso, giro, aborrecido. Coluna A. Força, ânimo, destinatário, utilização, imprescindível, circunstâncias, rápido, desagradável, engraçado, fórmulas, conteúdo. B. Escolha 3 palavras de cada coluna e construa frases. 2. Associe as 2 colunas para estabelecer pares sinônimos. Palavra longa. Agora, rapidamente, aqui, saída, constrangimento, utilizar. Palavra curta. Usar, partida, vergonha, cá, já, depressa. 3. Componha uma mensagem usando 5 das palavras aqui expressas, tanto da coluna A como da coluna B. Explique ao seu colega por que razão escolheu uma das alternativas. Lembre-se sempre que o acento ou til ou cedilha também contam como caractere. 4. Arranje substitutos para as palavras. A. O SMS é uma forma de comunicação moderna. B. Permite trocar informação em diversas circunstâncias. C. Para os jovens, os SMS são comuns. D. Algumas abreviaturas não são facilmente decifráveis. E. Por sermos informais, podemos diminuir a importância de um SMS. F. Ao finalizar uma mensagem, devemos assinar. 5. Complete com palavras da mesma família. Forma: profissional, simplicidade, abreviar, silencioso. Ortografia. Algumas palavras são acentuadas, mas os seus derivados não. Veja os exemplos. Importância, importante. Circunstância, circunstancial. Número, numeroso. Alguns vocábulos recebem acento gráfico na sua forma masculina e singular, mas as correspondentes formas no feminino ou plural não são acentuadas. Português, portuguesa, portugueses. Camponês, camponesa, camponeses.
burguês, burguesa, burgueses. Exercício 1. Em cada par, acentue uma das palavras. Frequente, frequência. Número, numeral. Existência, existente. Freguês, fregueses. Facilmente, fácil. Cortesia, cortês. Rapidamente, rápido. Siamês, siameses. Congolês, congolesa. Possível, possivelmente. Desagradável, desagradavelmente. Francês, franceses. Preferencialmente, preferência. Silêncio, silencioso. Mês, meses. Música, musical. Inglês, inglesas. Notícias, noticioso. Memorizados, memória. Maltês, maltesa. 2. Preencha com as palavras dadas, acentuando-as ou não, conforme julgar adequado. Meses, apreciável, camponeses, estratégia, possível, cortesia, camponês, fregueses. Como parte da sua de marketing e com datas festivas, algumas empresas oferecem brindes aos seus mais frequentes ou com compras elevadas. Portanto, é que alguns que comprem artigos cada na loja à casa do receba como presente de Natal um saco de ração para frangos ou algo parecido ou ainda um desconto. Exercício 1. Forneça as palavras correspondentes a estas abreviaturas frequentes em SMS. Exemplo: noxo, nosso. PQ, porque. KK, qualquer. 2. No texto, referem-se algumas abreviaturas muito comuns na troca de mensagens por celular, como não, porque, obrigado, cumprimentos ou cumprimentos. Vamos fazer um pequeno dicionário de abreviaturas usadas na troca de SMS? Com mais 3 colegas, faça um dicionário com mais de 30 entradas diferentes. Lembre-se que um dicionário está organizado por ordem alfabética. Também pode indicar a classe gramatical a que cada palavra pertence, como no exemplo. A seguir, investiguem na internet e componham uma lista de 16 emotions como apêndice do dicionário. Dicionário de abreviaturas. Abreviaturas de uso geral. Reverendo, senhor, dona, avenida. Abreviaturas para uso em SMS. Cumprimentos, fórmula para despedida. O mesmo que cumprimentos. Porque, o mesmo que porque. Emotions. Sorrindo, triste, chateado. Nota. Podem depois dar a forma que desejarem a este dicionário e podem até aliar este trabalho com alguma atividade de educação visual, fazendo, por exemplo, uma encadernação com capa de material reciclado e criado pelo formando. O formador pode orientar a turma no sentido de compilar um dicionário da turma no qual se registrem todas as abreviaturas que os grupos tiverem listado. Este dicionário deve ser guardado no portfólio de cada formado da turma. Produção escrita.
elabore um cartaz com umas 5 dicas de uso adequado de SMS para jovens. Trate-os por tu e deve usar formas de verbos no imperativo para a segunda pessoa do singular e as correspondentes formas de pronomes pessoais e possessivos. Para tornar o seu cartaz mais interessante, agregue imagens criativas e animadas. Resumo: o SMS é uma mensagem curta que prevê o uso de apenas 160 caracteres, devendo evitar-se o recurso a palavras acentuadas longas. É aconselhável usar abreviaturas mais reconhecíveis e sem abusar delas para dar a maior quantidade de informação com tão poucos caracteres. Difficile, ufficola.